que é o Brasil colônia. Bom, primeiro não dá para a gente pensar a história do Brasil sem pensar a história de Portugal. E nesse processo e nesse início aí do que se chama de pré-colonização aqui da América Portuguesa, é interessante que a gente compreenda o papel de Portugal nesse contexto, no contexto de mundo. Então vamos entender Portugal como sendo a primeira monarquia a se organizar, o primeiro país, digamos assim, a se organizar enquanto uma monarquia absolutista lá na Europa. Então Portugal sai na frente, tendo aí as condições de empreender nas grandes navegações. Então, pela localização geográfica, Portugal já tem um certo privilégio aí por ter por estar localizado na península e por ter ali a proximidade com o Mediterrâneo e a proximidade com o continente africano, o norte do continente africano. Bom, o que acontece? Acontece que nesse processo a gente precisa compreender que antes da gente pensar nas terras que futuramente viriam a se chamar Brasil, a gente precisa entender o que está acontecendo na Europa no século XVI. Então nós estamos aí saindo de um período bastante comprido, que foi o período medieval, período de aproximadamente 1000 anos, e um período em que foi dominado por toda uma cultura feudal. Aqui a gente está vindo agora para o início da Idade Moderna, então estamos trabalhando com um momento bastante interessante de consolidação das monarquias nacionais. E essas monarquias que vão aí se consolidar com os estados modernos, a formação dos estados modernos, onde a gente vai ter aí Portugal, depois teremos Espanha, já temos a Inglaterra também nesse processo de formação, a França. Então as monarquias estão se reestruturando dentro de uma nova lógica, de uma lógica fundada aí no mercantilismo, de uma lógica fundada naquilo que viria a se tornar o capitalismo um pouco mais adiante. Então é bom a gente entender esse princípio, esse processo. Ocorre que Portugal nunca teve um solo bastante fértil, um solo propício, nem mesmo a atender a sua demanda interna. Portugal não tinha um solo bom e restando a Portugal, então, a exploração dos mares. E interessante que no século XVI os portugueses eles vão negociar bastante com o Mediterrâneo, vão comerciar bastante com os genoveses, vão comerciar com os florentinos. E as rotas ali pelo Mediterrâneo eram rotas que favoreciam um comércio bastante intenso com o Oriente. Então, produtos vindos da Índia, vindos da China, produtos como seda e as especiarias que se tornaram a grande mina de ouro, digamos assim. O grande comércio, o comércio mais lucrativo desse período, vai se dar aí a partir das especiarias. Cravo, canela, condimentos em geral. E isso você pode pensar assim, enquanto estudante, mas o que isso tem de valioso? Isso é muito valioso porque estamos falando de um tempo em que não havia geladeira, por exemplo, a conservação dos alimentos, a conservação das proteínas, sobretudo, ela era feita à base do sal, mas para melhorar o sabor também você tinha ali as especiarias, a pimenta, que além de conservar, melhorava bastante o sabor. Bom, para encurtarmos a conversa, nós utilizamos as especiarias até hoje. Vamos pensar a culinária sem essas especiarias. Agora vamos pensar nisso no contexto do século XVI, onde as possibilidades de conservação de alimentos eram bastante escassas. Bom, então as especiarias constituíram-se no grande comércio, no comércio lucrativo aí que os portugueses eles tinham ali navegando pelo Mediterrâneo, comercializando ali com os genoveses, principalmente com os genoveses. Bom, acontece que Portugal já tendo aí uma tendência, já tendo uma inclinação e uma vocação para a navegação, por uma questão de necessidade, não dá para cultivar o solo, então Portugal se dedicou muito à pesca e às atividades marítimas. E o grande problema se dá quando nós temos ali os genoveses em aliança com os árabes, eles detendo e dominando toda essa rota do Mediterrâneo e proibindo que outras nações navegassem por elas, de modo que para que Portugal obtivesse ali as especiarias e o seu comércio ele fosse alavancado, era necessário que eles comprassem dos genoveses, que por sua vez compravam dos árabes e compravam dos orientais,
tanto dos chineses, compravam na Índia também essas especiarias e revendiam para os portugueses. Isso diminuía bastante a margem de lucro, o que fez com que Portugal se lançasse a explorar novas possibilidades de contato com a fonte dessas especiarias, que eram o Oriente. Então, nesse sentido, teremos toda uma corrida dos portugueses, não só dos portugueses, como também dos espanhóis. A gente tem que entender que nesse processo de grandes navegações, Portugal e Espanha foram os estados nacionais que saíram na frente, que tiveram aí o pioneirismo, o protagonismo nesse processo de descoberta de novas terras, no sentido de colonizar. Interessante pensarmos que havia toda uma política mercantilista de acumulação, onde uma nação, um estado, ele era mais rico na medida em que ele possuísse mais metais preciosos e mais colônias. Então, as colônias, elas eram uma fonte de riqueza para as metrópoles. Nesse processo, a gente vai ter toda uma corrida no sentido de descobrir novas possibilidades de exploração. Inicialmente, os portugueses, eles vão se lançar através de estudos avançados, inclusive aí com a Escola de Sagres, um importante centro de estudos náuticos, que favoreceu bastante as descobertas e o desenvolvimento de tecnologias, a criação de novas embarcações, as caravelas, por exemplo, que eram embarcações mais leves do que as naus. Havia ali as naus, que eram embarcações mais robustas e capazes de cruzar aí os mares, mas as caravelas viriam a ser um tipo de embarcação mais leve e, portanto, de uma manobra mais fácil. Era muito mais fácil manobrar as caravelas do que as naus. Então, a gente vai ter o desenvolvimento também das caravelas, que vão contribuir bastante para o progresso e na descoberta de novas rotas. A gente vai ter o Bartolomeu Dias, que vai cruzar ali o Cabo das Tormentas, e na sequência a gente tem também o Vasco da Gama, que vai efetivamente descobrir uma nova rota para as Índias, contornando o continente africano pelo sul, até chegar às Índias. Bom, Portugal está aí tendo um monte de descobertas e um monte de avanços, vários avanços significativos na navegação de cabotagem, aquela navegação feita pela costa africana, no sentido de procurar e de encontrar novos caminhos e novos mercados nesse contexto. Bom, o que tem de importante para que a gente possa analisar a partir daí? Então, a gente tem um ponto importante que não podemos esquecer, que ocorre ali em 1415, quando Portugal ele conquista Ceuta. Então, a conquista de Ceuta é uma conquista bastante importante, porque faz com que Portugal adquira uma experiência muito grande nesse processo de explorar a costa africana. Então é interessante a gente pensar nessas conquistas, pensarmos também que algo interessante que ocorre que o Cristóvão Colombo, um genovês, contratado pelos espanhóis, chegam ainda em 1492 aqui no continente americano, ali na região das Bahamas, onde hoje é as Bahamas, no Caribe. Então nós já temos essa descoberta extremamente importante. Temos o Américo Vespúcio, que consolida esse processo, chegando no continente efetivamente, porque o Cristóvão Colombo foi financiado pelos espanhóis, assim como o Américo Vespúcio. Porém, o Colombo ele chega nas ilhas do Caribe, e o Américo Vespúcio ele consegue atingir, conquistar o continente. Tanto é que o próprio nome continente americano é dado em homenagem ao Américo Vespúcio. Depois de analisarmos esse contexto, em 1500, oficialmente, nós temos aí a historiografia tradicional, eu diria a historiografia oficial, vai demarcar o ano de 1500 como o ano do desembarque aqui da esquadra de Pedro Álvares Cabral nas terras que viriam a se chamar Brasil. Interessante, mas isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui e a gente continua nos nossos próximos trabalhos aqui, fazendo essa reflexão sobre o período colonial aqui da colonização portuguesa na América. Então é sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala de colonização na América, aqui na América Brasil, aqui em relação ao Brasil, nós precisamos nos referir à colonização da América portuguesa.
Então é por aí que a gente vai caminhar nesse sentido. Abordamos o nosso conteúdo a partir da bibliografia da Lilian Schwartz e a partir de ideias aí do Boris Fausto. É interessante pensar que nós não pegamos essas ideias ipsilíteres. Eu digo que o meu pensamento, ele é um pensamento que foi orientado a partir, pautado nessas referências bibliográficas que eu recomendo que vocês leiam. Isso daqui é muito curtinho, é muito objetivo e o mais importante é que vocês façam as leituras, porque são as leituras que vão solidificar esse conhecimento, cristalizar isso e vocês vão compreender todos os processos históricos. Observe que eu não falei muito em datas e o objetivo aqui é exatamente traçar uma linha, uma vertente da história e focando aí na compreensão dos processos. Isso para mim é muito mais importante, ao meu ver, e ajuda e agrega bastante. Um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus.